Vamos estudar o básico um pouco da patrística, né? Eusébio de Cesareia, né? Eusébio de Cesareia é um historiador da época, próximo aos apóstolos, né? Que muitas pessoas falam, mas Pedro não pregou em Roma, Pedro não, a sede não é ali em Roma, mas Roma sim, porque ali a patrística prova que ali em 1 Pedro 5:13, a igreja escolhida de Babilônia vos saúda, assim como também Marcos, meu filho. Ó, essa Babilônia, ali é Roma, a Roma pagã, né? Porque ali tinha muito paganismo da era cristianismo ali, né? Que interessante. Muitos negam essa vertigem. Por quê? Para negar o pastoreio, para negar a autoridade de Pedro. Eu fiz um resumo aqui, simples, básico, para a gente entender como foi escrito esse carinho aqui, ó, o Novo Testamento e a tradição, né? Segundo Tessalonicenses 3:5, guardai a tradição de nós, né? Ó, Eusébio de Cesareia também conta, né, esse relato, né? E também a patrícia também, Santo Irineu de Leão, a heresia ali, né? Contra as heresias, né? Contra também esse fato ocorrido lá em 325, próximo ali da era apostólica, né? Que interessante, né? Aqui, ó. Santo Irineu de Leão, bispo da igreja na França do século II, né? Ele escreveu essa obra aqui por volta do ano 180. Olha só que interessante. Nós temos evidência, né, lá da década do ano 180, próximo ali do cristianismo, que se tornou a religião oficial, né? Oficial como assim? Universal, né? Que foi abranjou, Cristo subiu naquela nuvem ali, deixou os apóstolos como seus sucessores, né? Para pregar, para anunciar, para edificar essa igreja, esse corpo místico, né? Bem ali na era apostólica, bem no início mesmo da era cristã. Eusébio de Cesareia vai fazer um patamar, um relato da história ali, de toda a história da igreja. Lá do primeiro século, no século, né, ele vai escrever por volta lá do ano 325. Olha só que interessante, a patrística é bom para nós, porque a patrística mostra que já tem uma igreja fundada e está sendo uma igreja edificada, né? Como essas igrejas que surgiu no 16 século tenta negar essa vertigem, essa é a realidade. O Evangelho de Lucas e de São Marcos, ele relata também nesse livro aqui como foi escrito os primeiros trechos bíblicos. O Evangelho era pregado oralmente e depois por escrito, portanto, por dois discípulos, o discípulo de Pedro e o discípulo do apóstolo Paulo, que é o evangelista São Lucas. O de Pedro é São Marcos, né, que conviveu próximo ali dos primeiros cristãos, que não chegou a ver a Cristo, não conheceu Cristo, né, mas conheceu seus discípulos. Que interessante, ó. O evangelho de Lucas e Marcos não era escrito não foram escritos por apóstolo, né, mas discípulo que não viram Jesus Cristo pessoalmente, mas era discípulo de Pedro e Paulo. Desenvolvimento do Novo Testamento dentro daquilo que é o pai da igreja, Eusébio de Cesareia, contra, né? E também ali a heresia de Irineu, né? Tem outro livro, a patrístico também conta, né? Primeiro, ó, Marcos não era apóstolo. Marcos era companheiro de Pedro e discípulo, porque Marcos escreveu o Evangelho. Ó, segundo relato desse livro aqui, ó. Primeiro, Pedro, ele anunciava a doutrina oralmente. Os discípulos não tinham intenção de deixar o Novo Testamento. Isso foi surgindo ao longo do tempo. Mas, si mesmo, nunca escreveram nada.
pesando em deixar um Novo Testamento. Quer dizer o quê? A intenção dos apóstolos não era deixar nada. A palavra foi pregada oralmente, proclamada oralmente ali, como vai dizer Atos dos Apóstolos 2 ali, quando desce o Espírito Santo, Pedro começa a pregar oralmente, não tinha nada escrito. Interessante, cara, ó. Eles não tinham nenhuma preocupações a deixar uma doutrina por escrito. A preocupação deles não era de falar. Quer dizer o quê? Não era a preocupação deles deixar nada escrito, a preocupação deles era pregar oralmente. A transmissão da pregação era oralmente de acordo com como Cristo ensinou os discípulos, né? Não era a intenção dos apóstolos escrever nada, deixar nada por escrito, porque já tinha uma igreja. Por isso que vem a tradição, né? Que eles não tinham nenhuma preocupação a deixar uma doutrina por escrito. A preocupação deles era falar, tanto que o livro de Eusébio confirma. Eusébio vai confirmar isso, falando que os apóstolos, eles anunciaram o reino de Deus sem a menor preocupação de escrever livros. Olha só que interessante. Por quê? Porque eles são prova viva, real, da presença de Cristo, da pregação de Cristo oral. O que isso passou para ele foi oral, como vai dizer aqui, ó. E a Bíblia confirma isso. Segundo Pedro 3. Que interessante. 2, ó. Para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor Jesus, Senhor Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Ó. Cristo ensinou a Pedro, a Tiago, depois o menor de todos os apóstolos foi revelação, né? É a pregação oral. Nada escrito. Por isso que fez tanto eficaz. Hoje em dia as pessoas confiam mais. Tudo está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia não é a inspiração de Deus, mas como os apóstolos pregavam ali? Como os apóstolos anunciavam que não tinha nada escrito no Novo Testamento? Olha só que interessante. A igreja, pela ação e inspiração do Espírito Santo, que lembrou os apóstolos tudo que Cristo ensinou. Começou a passar a pregar oralmente. Não era a intenção de nenhum deles escrever nada. Pedro, a importância em ensinar que era Marcos, companheiro de Pedro, na sua viagem a Roma. Que ele escrevesse, olha só que interessante, ó. O evangelista São Marcos era discípulo de Pedro. Pedro pregando ali em Roma. E deixasse por escrito um documento da palavra que Pedro estava transmitindo oralmente. Olha só que interessante. Interessante, né? Pedro pregando oralmente ali, o discípulo de Pedro, São Marcos, queria deixar uma coisa escrita, um documento escrito, um documento oficial escrito, que é a Escritura. Por quê? Por inspiração também do Espírito Santo que ele sentiu isso. Ele não fez isso por conta própria. Pedro pregando oralmente, pela inspiração do Espírito Santo, pregando tudo que Jesus ensinou, tudo que ele viu que Jesus fez. E Marcos ia escrevendo. Tá aqui, ó. Qual igreja? Uma igreja protestante? Não, uma igreja que está na unidade. Qual igreja? Só tem um Espírito Santo. Qual igreja? Só tem uma doutrina. Qual igreja que tem pastoreio? Qual igreja que é fundada a série ali em Roma, onde Pedro foi pregado de ponta cabeça, onde Pedro e Paulo foram martirizados. Eusébio conta que Pedro ficou sabendo de que Marcos tinha decidido a escrever o evangelho daquilo que Pedro estava falando por uma revelação do Espírito Santo, que ele se alegrou com desejo do povo, ó, e aprovou o livro para opor leitura nas assembleias. Quer dizer o quê? Por insistência do povo, que Pedro pregando ali, todo dia Pedro pregava, o povo já estava acostumado de ouvir Pedro pregar, e o povo não se satisfez só com isso. Pediu que escrevesse a pregação de Pedro. Por isso que é a tradição.
E Pedro ficou sabendo desse escrito que o evangelista São Marcos estava escrevendo, que é o Evangelho, e aprovou. Que interessante. Conta aqui, ó. Na patrística, né? Que interessante. O que acontecesse? Marcos ia ouvindo as pregações de Pedro e anotando tudo que ele ouvindo sobre Cristo, sobre a experiência com Cristo, sobre a vida de Cristo. Olha só que interessante, ó. A pregação dos apóstolos não é nada menos e nada mais o que ele via Cristo fazer. Cristo pregar, Cristo anunciar. É essa que é a doutrina que a igreja segue. E tem que seguir, porque é inspiração do Espírito Santo. Pedro ter essa revelação pelo Espírito Santo prova o Evangelho de Marcos. Quando Marcos terminando, Pedro faz a leitura desse Evangelho na Assembleia. Aí é só que interessante, que Pedro pregou, que Pedro anunciou, que Pedro proclamou, escrito por São Marcos. Pedro pregava esse escrito nas sinagogas. É de acordo com o que faz a Igreja Católica hoje. Por isso que é o Evangelho. Ele falava, Marcos escreveu o livro em Roma. Pedro mesmo vai contar isso, porque ele se refaz uma referência a Marcos, que ele chama nome simbólico de Babilônia. 1 Pedro 5,13, né? Roma que é a Babilônia. Simbólico para Roma, né? Que interessante. Depois disso, Marcos foi enviado ao Egito, onde ele pregou o Evangelho. Ele fundou comunidades, primeira igreja, nascida na Alexandria. Esse evangelista, né? Marcos, ele foi depois bispo da igreja de Alexandria. Quer dizer o quê? O evangelista São Marcos, ele foi enviado ali, está aqui, ó, lá para o Egito. Fundou a comunidade e ele pregava o que ele tinha escrevido pela pregação de Pedro, oral. Aqui tem a primeira sucessora dos apóstolos. Esse livro aqui ele é magnífico para você entender a doutrina católica, né? Olha só que interessante, ó. Capítulo 24, né? Artigo 24, ó. Aniano, primeiro bispo de Alexandria, no 8º ano do reinado de Nero, Aniano foi o primeiro apóstolo, após o evangelista Marcos, assumir o munus da igreja de Alexandria. Perseguição de Nero, que você vê tudo a história, cara. Se não vê, se não escuta na igreja. E se você escuta, é tudo distorcido dos protestantes. Primeiros prisioneiros em justificação em si, em Roma. Interessante. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15, página 14. Marcos, o primeiro a pregar o Evangelho no Egito, aqui, ó. A patrística, né, ó. Capítulo 16, né? Página 92, ó. Narra-se ter sido entre este Marcos o primeiro a ser enviado ao Egito, onde pregou o evangelho que havia escrito. Estabeleceu a igreja, a primeira das quais na própria cidade de Alexandria. Que interessante, ó. O Evangelho segundo São Marcos,
Pedro prega em Roma. Então não tem onde correr, cara. Não tem onde correr. Agora aqui, ó, o Evangelho segundo São Lucas, né? O evangelista São Lucas, discípulo de Paulo, de origem Antioquia. Ele era médico, companheiro de missão de Paulo. Lucas escreveu o Evangelho daquilo que ele ouviu da boca de Paulo, das pregações de Paulo. Paulo, por si mesmo, não pretendeu deixar documentos escritos de revelação divina. Paulo só escrevia quando ele era solicitado pelas igrejas, e mesmo assim, breve. Cartas, se você for ler a carta paulinas, elas são breves, são pequenas e curtas. Olha só que interessante, cara. Então, se você for ver esse mundo protestante, é uma farsa, porque os autores do Novo Testamento são vários, né? Mas em sintonia com os apóstolos e sucessores dos apóstolos. O primeiro que escreveu foi São Marcos. E vem lá do pastoreio de Pedro. Eusébio fala que Paulo tomou conhecimento do evangelho que Lucas escreveu. Ele sempre se refere a esse evangelho, como ele se fosse peculiar. Ele faz segundo o meu evangelho. Ó. Faz isso em Roma. Faz isso, Romanos 2,16. Timóteo 2, 2 Timóteo 2, ali fala, né? Evangelho segundo São Paulo, etc. Aqui você vê uma base, que é um resumo, meu irmão, que eu fiz só, para você entender que o nosso fundamento, a nossa doutrina, a revelação, está aqui, ó. Por mais que tenha pregador que pula, que sapateia, que rodopia, que fala em línguas, que diz que está tendo visão, é mentira, porque a verdade será conhecida pela igreja. Sobre esse fundamento, ó, Mateus 16, 19. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A base do catolicismo, a base da doutrina, do fundamento do Novo Testamento está sobre essa profecia, sobre essa revelação. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso, declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E essas igrejas que você vê aí, que se apartaram dessa raiz, dessa tradição, desse fundamento, está fora. Que a revelação foi dada aos apóstolos, foi confiado aos apóstolos, né? Tanto que, e agora a gente tem a base de onde surgiu a doutrina católica. E segue até hoje mesmo. Que não pode mudar. Que a doutrina nossa não é doutrina de homem. Tanto que a gente não tem nenhuma placa. Ela foi gerada lá na cruz, a igreja. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto, que é uma história para você entender como funciona a patrística, né? Eusébio Cesaré. E tem, é um livro que eu estou estudando também. Patrística, porque a gente tem que conhecer também a história da nossa igreja, da nossa fé, né? Não sou historiador, não sou arqueólogo, não sou teólogo, não sou nada disso. Sou apenas nada menos sou servo. Focado na palavra e na tradição, né? Que nos ensina. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Glória a Deus, aleluia. Espero que esse vídeo te ensina a não cair mais nessa tática protestante. Salve Maria.